E aí, tudo pronto para mais uma análise? Sempre pronto. Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que é, assim, um marco da literatura espírita aqui no Brasil. Memórias de um Suicida. E um livro bem denso, né? Polêmico até. Muito. A imagem central que ele propõe é brutal. Imagina só, você tenta acabar com tudo e de repente acorda cego, com um frio horrível e sentindo os vermes devorando o seu próprio corpo no caixão. É uma imagem que não sai da cabeça. Exatamente essa cena que a obra usa para nos prender. Não é uma leitura, digamos, agradável. Nem um pouco. E por isso estamos aqui. Nossas fontes hoje são trechos do próprio livro, a introdução da médium, o prefácio de uma edição mais nova e, claro, os capítulos iniciais que montam todo esse cenário. E a nossa missão é tentar entender como essa visão do pós-vida é construída, de onde ela vem e o que ela quer dizer com tudo isso. Exato. Bora lá que o mergulho hoje vai ser fundo. Vamos nessa. Ok, para começar a entender essa obra, a própria origem dela já é uma história à parte. Não é um romance comum, né? Nem de longe. Ele é apresentado como uma obra psicografada, lá nos anos 20, pela médium Ivone A. Pereira. E a história teria sido contada por um espírito chamado Camilo Cândido Botelho. Isso. E o detalhe que, ancora tudo na realidade é que Camilo Cândido Botelho não é uma invenção. Certo. Ele foi uma pessoa real? Exatamente. Ele foi, na verdade, Camilo Castelo Branco, um escritor português famosíssimo do século XIX. E a história bate, porque ele de fato cometeu suicídio em 1890. Bate perfeitamente. Ele estava cego, desesperado com a condição dele, então a obra se coloca como se fosse a autobiografia dele depois da morte. E tem mais gente envolvida nesse processo espiritual. A médium, a Ivone, ela diz que teve ajuda. Sim, de um outro espírito que seria um peixe grande do espiritismo, o Leon Denis. Ele teria sido uma espécie de editor espiritual do projeto. Organizou as ideias, deu uma coesão. Isso. Ele até assina o prefácio de uma das edições. Mas o que mais me intriga é um método. Porque a gente pensa em psicografia e imagina alguém escrevendo sem parar, com a mão diada. A descrição dela é bem diferente disso. E essa diferença é a chave para entender o livro. Ela fala que não era só a escrita. O processo envolvia o que a doutrina chama de desdobramento. Desdobramento. Vamos traduzir isso. Não é como ter um sonho muito real, então? Não. Pela descrição dela, é mais como uma projeção astral consciente. O espírito dela saía do corpo e ela virava uma espectadora, uma repórter presente nas cenas que o Camilo narrava. Quase como, sei lá, assistir a um filme em realidade virtual. É a analogia perfeita. Não era imaginação. Na visão da obra, é uma experiência real. Ela não só ouvia as palavras, ela via as cenas, sentia o ambiente, as emoções. E tem aquele exemplo que ela dá que deixa isso muito claro, o da lareira. Sim, é impressionante. Ela conta que o Camilo estava descrevendo uma tarde de inverno super rigoroso em Portugal. E ela estava no Rio de Janeiro, no calor. Exato. E de repente ela começou a sentir um frio mas tão intenso que ela tremia, se encolhia, procurando instintivamente o calor de uma lareira que só existia na memória do espírito. Nossa! Então a médium se torna uma espécie de terminal sensorial para a experiência do outro. Exatamente. Isso dá uma outra dimensão para a credibilidade que o texto tenta construir. Não é uma história contada, é uma experiência transmitida. A ideia é que, para descrever o horror, era preciso vivenciar o horror. Pelo menos um pouco. E é esse horror que se torna o palco principal da história. E que palco! Porque até aqui a gente falou de como o livro foi feito. Mas o que ele descreve, aquilo me pegou de um jeito. O tal Vale dos Suicidas. É um mergulho total no desespero. A descrição é muito visceral. É quase gótica, né? Totalmente intencional. As fontes pintam um lugar sem luz nenhuma, sem esperança, sem consolo. O chão não é terra. É descrito como uma matéria escura, fétida, meio pastosa, sabe? Como se fosse fuligem molhada. E o ar é gelado, pesado, difícil de respirar. E o som? O som é só lamento. Gritos e o que o texto chama de ranger de dentes. E para dar uma dimensão disso, o narrador, o Camilo, faz uma comparação que eu achei muito forte. A do Vale dos Leprosos? É essa mesma.
Ele fala do Vale dos Leprosos da antiga Jerusalém, que já era um lugar horrível de isolamento. E ele diz que aquele lugar seria um paraíso perto do Vale dos Suicidas. É chocante, porque ele argumenta que lá, no Vale dos Leprosos, pelo menos tinha a luz do sol, dava para ver o céu, tinha solidariedade entre eles. No Vale dos Suicidas não tem nada disso. É o isolamento completo dentro da dor, mesmo estando no meio de uma multidão. Exato. E aqui tem um ponto importante. O livro faz questão de dizer que isso não é o inferno de um Deus que castiga, certo? De forma alguma. Esse é o pilar da cosmologia espírita no livro. O vale não é uma punição, é uma consequência. Uma consequência natural. Isso. É uma região do plano espiritual que é moldada pelas vibrações de medo, de remorso, de desespero dos próprios habitantes. A paisagem externa é um reflexo do caos interno de cada um. Perfeito. O texto usa uma frase muito forte. É um presídio criado pelo próprio crime. Então o sofrimento não é só o lugar, é a cabeça deles. O desespero de se ver vivo depois de querer morrer, a culpa. E tem um detalhe que me chamou a atenção: a incapacidade de orar. Sim, porque a prece é descrita como um bálsamo, uma conexão. E ali, naquele estado, essa conexão estaria rompida. Eles estão presos dentro deles mesmos. O vale é a materialização disso. Que cenário! Mas é um beco sem saída? Ou tem alguma esperança? Tem, a condição não é eterna. A obra fala que de tempos em tempos chegam missões de resgate, uma singular caravana de espíritos de luz. E a descrição dessa caravana é muito visual, quase cinematográfica. Totalmente. São espíritos que, para serem vistos ali, precisam se adensar. Eles aparecem de branco, com uma pequena cruz azul no peito. E se identificam como a Legião dos Servos de Maria. Exato. O que já é curioso essa nomenclatura cristã mariana. Mas a composição da equipe de resgate é o que mais intriga. É uma mistura de símbolos que não parecem combinar. Pois é, não são anjos tocando harpa. A segurança da missão é feita por guardas com aparência de guerreiros egípcios. Com lanças e escudos. E o líder da equipe médica parece um cirurgião, mas usa um turbante hindu na cabeça. Exato. Peraí. Guerreiros egípcios, um líder com turbante hindu, uma legião com nome cristão. Qual é a mensagem por trás dessa salada de ícones? Essa é a grande sacada. A obra parece querer dizer que a ajuda espiritual superior transcende totalmente as religiões da Terra. Não é sectária. De forma alguma. A ajuda não pertence a uma fé, mas usa arquétipos de força, como o guerreiro egípcio, e de sabedoria, como o sábio hindu, para se manifestar. Entendi. A aparência é mais uma linguagem simbólica do que uma identidade literal. E a operação de resgate é toda metódica. Sim, é uma triagem. Eles só levam quem já alterou um pouco o seu padrão vibratório pelo sofrimento e arrependimento. E o transporte também é super específico. Um comboio de veículos brancos, tipo diligências antigas, puxados por cavalos brancos imponentes da raça normanda. O nível de detalhe é impressionante. É fascinante. Mas vamos voltar para o nosso narrador. Porque até agora ele descreveu o lugar, mas como ele foi parar lá? A experiência pessoal dele é o coração do livro. E a parte mais angustiante. Ele conta que, logo depois do tiro, a sensação foi de um colapso, um desmaio, um apagão total. Um aniquilamento. Isso. Mas, aos poucos, a consciência volta. E volta de um jeito confuso e aterrorizante. Quais as primeiras sensações? Frio. Um frio que ele nunca sentiu antes. Cheiros horríveis. E uma dor pulsante e excruciante na cabeça, bem no lugar do tiro. E ele não vê nada. Nada. Ele, que era cego em vida, acorda cego no além. O desespero dele é total. Que terrível. A condição que o levou à morte o acompanha do outro lado. E a primeira coisa que ele pensa é que sobreviveu, né? Sim. Ele acha que a tentativa falhou e ele está agonizando num hospital sujo. Começa a gritar por ajuda, por médicos, pela família. Mas ninguém responde.
A única resposta é o eco de milhares de outras vozes gritando junto com ele. É o coro dos aflitos do vale. E aí a ficha cai sobre onde ele realmente está. Exato. Ele tenta se levantar e não tem cama de hospital. Ele tropeça num monte de terra fofa e, tateando, percebe que está deitado sobre um túmulo num cemitério. E o monte de terra é a própria sepultura dele. É o momento da descoberta brutal. E é aqui que a narrativa chega no que, pra mim, é o auge do horror. A conexão dele com o corpo físico. É o clímax do terror psicológico. Mesmo cego, ele passa a ver com a mente o próprio corpo apodrecendo dentro do caixão, logo abaixo dele. Mas o pior não é ver, é sentir. Exato. Ele começa a sentir, no corpo espiritual, no perispírito, as repercussões da decomposição. Ele descreve as picadas monstruosas dos vermes como se estivessem na própria pele. Nossa, isso é profundamente perturbador. A ideia de que o ato de violência contra si cria um eco, uma assombração sensorial. É um conceito muito poderoso. E o livro tenta dar uma lógica para isso. Que seria a repercussão magnética. Isso. Eles usam a analogia do membro fantasma. A pessoa que tem a perna amputada e continua sentindo dor ou coceira na perna que não está mais lá. A conexão magnética persiste. Entendi. Então, para o suicida, como a morte foi forçada, essa conexão seria muito mais forte e prolongada. Precisamente. O corpo ainda estava cheio de vitalidade, a ligação não se desfez naturalmente. Então o espírito ali perto sente todo o processo de desintegração da matéria. É a consequência sensorial direta do ato. E por quanto tempo ele fica nesse estado? Ele narra que vaga por uns 2 meses nessa condição, preso ao cemitério, com sensações de fome, sede e revivendo o horror da decomposição. Até que ele é levado. Sim, ele é apanhado numa espécie de arrastrão. Uma multidão de espíritos na mesma situação é reunida à força por aqueles guardas de aparência egípcia e todos são conduzidos por seu destino final. O Vale dos Suicidas. O círculo se fecha. Ele passa de observador a habitante daquele lugar que ele descreveu no começo. Uau! Que jornada! Ao analisar tudo isso, fica claro que a obra não é só uma história de terror. Ela está propondo um universo com leis bem claras de causa e efeito. Precisamente. A vida após a morte, nessa visão, não é algo etéreo. É uma realidade quase material, onde nosso estado mental e nossas ações em vida constroem tijolo por tijolo a nossa realidade do outro lado. O bem gera ambientes bons, o desespero e a violência geram o caos correspondente. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final que é bem provocador e que vai além de qualquer crença. É uma reflexão que serve para qualquer pessoa. Sim, é uma questão universal. Se a gente aceitar, nem que seja só como um exercício de pensamento, essa premissa de que nosso mundo interior se manifesta fisicamente depois que a gente parte, que tipo de mundo a gente está construindo para nós mesmos, agora, com nossos pensamentos e ações de cada dia?